Bíblia no livro de Romanos. Nós estamos fazendo uma série especial sobre Romanos, não é isso? Hoje é a nossa 6ª ministração, não é? Não vou pedir para vocês repetir, porque eu acho que pode ser que não dê, mas as 5 últimas, vou falar rapidamente. Falamos sobre uma identidade e uma missão. A 2ª mensagem foi sobre Cristo e agora. A 3ª, uma igreja dos sonhos. A 4ª, um tempo e um propósito. E na semana passada nós falamos sobre o quê? O poder que transforma, que na realidade, foi ministrado também nos Gecéus. Diga comigo assim, fé do começo ao fim. É o tema dessa noite. Mais uma vez, fé do começo ao fim. Vamos ler? Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Acompanhe aí, você que está em casa, vai aparecer aí também na tela, a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Sagradas Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Fé do princípio, mais uma vez, fé do começo ao fim. Do princípio ao fim. O tema de hoje, fé do começo ao fim. Que esta palavra possa trazer uma grande revelação à sua vida e que Deus possa te iluminar nessa caminhada. Nós estamos aprendendo aqui, especificamente na palavra da semana passada, na última ministração, que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Transformar o homem. Não é isso? Não é apenas a salvação, não é apenas um momento. Não é aquele momento que você encontra com Jesus e diz, não, agora eu creio nele para ser salvo. A salvação é uma obra completa. E talvez a melhor palavra que nós temos para poder explicar todo o processo de salvação seja transformação. E o mais interessante é que todos nós que aqui estamos precisamos de transformação todos os dias. E a cada dia nós podemos ser transformados numa pessoa melhor. Nós não somos feitos de uma hora para outra. Não é como se de uma hora para outra nós fôssemos criados. Nós somos transformados a cada dia. Às vezes demora um pouquinho mais para um, às vezes demora um pouco mais para outro. É lógico que nós nascemos de novo instantaneamente. O novo nascimento é algo instantâneo. Mas o crescimento é instantâneo? Uma criança nasce, ela já cresce? Não. E quando ela cresce, ela se transforma. Não é verdade? Um bebezinho, às vezes eu chego no hospital para poder fazer uma visita a um recém-nascido, e olho para a criança e acho que ela é a cara da mãe, né? De graças a Deus. Se tivesse puxado o pai, estava frito. Aí eu encontro esse menino uns 15 dias depois, vi que já mudou. Está mais parecido com o pai do que com a mãe. Você não pode dizer isso agora, né? Porque você já falou que é bonito, parece com a mãe, não é? Por quê? É um processo de transformação. E esse processo de transformação vai acontecer até o dia da morte. Incrível, que nós nos transformamos até mesmo no paladar. Eu já tinha ouvido alguém falar sobre isso, e depois eu fui ter essa convicção mais perto. A gente, quando é mais novo, tem um paladar. À medida que você vai ficando mais velho, o seu paladar muda. Por exemplo, eu tinha verdadeira ojeriza à sopa. Porque sopa é um negócio que lembra velho. É ou não é? Quem bebe sopa é velho. Até que você começa a gostar de sopa. Então eu digo para você, é um problema. Você está ficando velho. Porque menino não gosta de sopa, menino gosta de substância, de carne, não é mesmo? O nosso paladar vai mudando. Eu tinha um paladar muito doce, eu gostava muito de doce. E eu tenho observado que nos últimos tempos, a cada dia eu tenho tido mais sensibilidade a doce. Então já não tem mais aquele fascínio por doce como tinha na minha adolescência e na minha juventude, que produziu, né? Tudo isso que vocês podem ver e perceber que está aqui. Isso não vem de alface, de tomate, de cenoura, não é? Isso é muito chocolate, não é? Muito sorvete, muito picolé da Que Bom. Eu me lembro que antigamente tinha um negócio da Que Bom que era um sonho. Você comprava, os mais velhos vão lembrar, era um sorvete que vinha dentro de uma caixinha de papelão, que você partia ele como fosse uma torta, não é? E aquilo era o meu sonho. O sonho era comer um negócio daquilo sozinho, sem ninguém poder partilhar, não é? Então é isso, vai mudando. Hoje eu já não tenho mais isso, eu saio na rua, já não tem mais aquela coisa de comprar um sorvete, um picolé, não é? Vai mudando o paladar. Por quê? Nós vamos sendo transformados. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Também no mundo espiritual, nós passamos por um processo contínuo de transformação pelo poder do Evangelho. A maioria de nós estamos continuadamente sendo transformados. A maior obra que Jesus realizou na nossa vida não é nos curar, não é nos prosperar, não é trazer a restauração do nosso casamento. A maior obra que Jesus opera na nossa vida é a nossa transformação. De forma que a cada dia eu me torno mais parecido com Jesus. E esse é o desejo de Deus, fazer de você alguém que se pareça mais com Jesus a cada dia. É isso que está no coração dele. O primeiro milagre que Jesus operou, qual foi?
Transformação da água em vinho, para poder evidenciar qual era a natureza do ministério de Jesus. A natureza do ministério de Jesus é a transformação. Nós somos transformados de filhos do pecado, de filhos do diabo, filhos da ira, em filhos de Deus. Nós tínhamos diversos pais, o pecado, a ira, o diabo. De uma hora para outra, ele nos transformou. Eliminou todos esses males da nossa vida e nos fez filho do Altíssimo, para a glória exclusiva do seu nome. E é essa transformação, ela opera por meio do quê? Da fé. Quando cremos em Jesus como o Cristo de Deus, nós ativamos o processo de transformação das nossas vidas. O versículo 17, que nós acabamos de ler, na minha visão, é o ápice, é o pico, é o ponto mais elevado da revelação divina para Paulo sobre o Evangelho de Cristo, que é Cristo. Porque o Evangelho é Cristo, nós aprendemos isso na mensagem passada. E esse Evangelho se encontra com o quê? Com a nossa fé. E é isso que Paulo está fazendo no versículo 17. Ele está fundindo a fé, o Evangelho com a fé. E quando a fé e o Evangelho se encontram, o Evangelho e a fé se encontram, nós nos tornamos pessoas aceitáveis diante de Deus. E Deus faz de nós uma nova criatura, apagando todos os nossos pecados e dizendo: agora você é um novo homem, uma nova mulher, o seu passado eu não levo mais em conta. O que é isso? É o encontro do Evangelho com a fé. O Cristo que é encontrado naquele homem e naquela mulher que olha para a cruz e diz: eu creio que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, e que Ele morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados, e que Ele apagou todos os meus pecados, e que Ele me fez agora um Filho de Deus. É isto que Paulo vai esculpir nesse versículo 17, o encontro do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o homem, com a fé, que também Deus coloca no homem. Então, quando essas duas coisas se encontram, nós temos o nascer de um novo homem. A justiça de Deus se revela no Evangelho, não é isso que diz? Que é Cristo. E vai aumentando a sua luz em nossa vida numa constante caminhada de fé. À medida em que eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, que eu olho para Ele e recebo aquele presente e alegria no meu coração, Ele abre os meus olhos, Ele traz uma luz na minha vida. Mas não é a luz para você apenas começar. E é isso que Ele vai tratar nesse versículo 17. A fé é do começo ao fim. É fé em todo o tempo. É uma luz que vai se tornando cada vez mais clara para a nossa transformação. Eu tenho grande convicção, a minha experiência de conversão aconteceu na semana da Páscoa de 1983. Eu já frequentava a igreja desde 82, mas em 83 eu tive uma experiência. Eu não tenho dúvida que ali eu tive um encontro com Cristo. Mas eu não era, em 83, o mesmo homem que sou hoje. Como hoje eu não posso ser a mesma pessoa que eu era em 83. Por quê? A luz chegou na minha vida em 83. Mas ela foi clareando e me levando a lugares mais altos, me levando a novas experiências, me levando a conhecer coisas novas e produzindo uma transformação na minha vida. Então é isso que nós precisamos entender nesta palavra tão especial deste versículo 17 que nós acabamos de ler. Fé do início ao fim. Ou seja, a fé entra na minha vida para me trazer a salvação, para abrir os meus olhos sobre quem Cristo é. Mas esse nível de fé que eu tenho quando eu sou salvo, eu preciso carregar na minha vida toda, para que sempre haja uma clareza na minha caminhada, para que eu sempre possa ter luz para subir a lugares mais altos. Isto é o que nós chamamos de fé em todo o tempo. Uma fé que nós não abandonamos. Não é fé no começo e esforço humano em seguida. Nem fé e obediência. Nem fé e lei. Nem fé e obras. Nem fé e religiosidade. É fé em fé. Ou seja, nós começamos em fé e vamos progredir como? Vivendo em fé. Você precisa ter uma visão clara. O que te salvou foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Foi o sangue dele derramado. É o sangue dele que faz de você uma nova criatura. Mas o sangue dele não serve só para te fazer uma nova criatura. Ele serve para te transformar, te te sustentar, te prosperar, te elevar a cada dia da sua vida. E assim como foi impactante o dia da sua salvação, você precisa permitir que a sua fé seja impactada todos os dias. Porque o que você vai ter? Você vai ter a alegria da salvação todos os dias da sua vida.
É esse o desafio desta fé que nós seguimos. Muitas pessoas começam bem com fé. Aí dizem, não, muito bom, agora é a hora de você fazer a sua parte. Deus já fez a parte dele. Não! Deus sempre fará tudo, você só tem que crer. Você tem só que confiar. Não confie no seu esforço. Não confie nas suas obras. Não confie no que você vai fazer. Olhe sempre para a cruz. Tenha sempre a visão da cruz. E diga para ele, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado, a cada dia, a cada hora, a cada momento. E eu estou firmado nesse sacrifício. Aquilo que eu tive de experiência no meu primeiro dia de salvação, eu terei todos os dias. Porque a cada dia ele vai te levar a um novo nível de revelação e de conhecimento da sua graça. Para que você possa se tornar um crente que cresce todos os dias da sua vida. Todos os cristãos entendem que a salvação opera-se pela fé. Todos entendem isso. Ninguém discorda disso. Mas muitos acreditam que o desenvolvimento da salvação, que a santificação, é uma obra humana. E aí as pessoas dizem, ó, Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte. É por isso que muitas pessoas não conseguem largar o pecado. Porque a gente diz para ela que Deus a salvou, agora elas têm que largar o pecado. Mas elas não conseguem, porque o pecado é maior do que elas. Não há esforço humano que eu possa fazer para poder libertar-me do pecado. Só uma coisa, eu preciso crer que Ele me libertou do pecado. É isto que precisa estar muito claro na igreja que tem proclamado o Evangelho da Graça. Nós entendemos que a obra da graça ela é completa. Não é um esforço humano. A santificação não é obra sua. Não é você que se santifica. Não é o seu jejum que santifica a sua vida. Não é os atos de leitura bíblica que santifica a sua vida. O que é que santifica? A obra de Cristo na cruz do Calvário. É o sacrifício dele que santifica toda a tua vida todos os dias. Então, se você quer ter uma vida santificada, continue a crer no sacrifício de Cristo todos os dias. Olhe para a cruz todos os dias. Confia que é Ele que te santifica, que é uma obra dele, que não é sua. Ah, pastor, então eu não tenho que fazer nada? Não, você tem que crer. E quando você crê poderosamente em Deus, e você acredita que Deus está produzindo uma obra de transformação na sua vida, o que você faz? Você desfruta desta obra de transformação. Ao invés de você fazer um esforço para fazer as coisas, ao invés de você tentar fazer na sua força, você faz pela graça de Deus. A graça de Deus vai produzir na sua vida uma nova vida. Muitos, equivocadamente, têm entendido que a santificação, que o crescimento espiritual é algo que vai vir na sua vida quando ele fizer alguma coisa para Deus. E isso nada mais é do que obras. Isso nada mais é do que um princípio de abandonar a fé. O que você precisa é crer em Jesus Cristo todos os dias, para que o processo de transformação aconteça todos os dias. E à medida que Ele vai te transformando, Ele vai fazendo em ti uma nova criatura segundo a vontade dEle. Ele vai lhe preparando, Ele vai lhe concedendo dons, Ele vai lhe dando incumbência, Ele vai lhe concedendo responsabilidade, e Ele vai te levando a níveis superiores. É Deus quem realiza em nós toda boa obra. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você crê. Não tem a ver com a forma que você faz, tem a ver com como você crê. E é isso que esta palavra de Paulo nos desafia. Nós precisamos de fé para ser salvo. Só somos salvos se tiver fé, é ou não é? Precisamos de fé para a salvação? Tem jeito de ser salvo sem não pela fé? Não. É a graça mediante a fé. Mas nós também precisamos de fé para continuarmos salvos. Sabia disso? Porque nós não somos calvinistas. Nós entendemos claramente que é possivelmente sim um homem pode perder a sua salvação. E como é que ele faz para não perder a sua salvação? Ele continua tendo fé, para ele continuar salvo. Fé para a santificação. Como é que eu sou salvo? Eu creio. E ele vai operar em santificação, a salvação. Eu continuo crendo e eu continuo sendo salvo. Eu continuo no processo de salvação, na caminhada da salvação. Eu não abdico da minha fé. Eu não largo a salvação que Ele me deu. Eu tenho fé e a fé me santifica. A fé está na minha vida e por causa da fé eu exerço os dons espirituais e ministeriais que Deus me deu. A fé está em mim e aí eu vivo uma vida em comunidade. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O maior segredo para alguém conseguir viver bem em comunidade é uma vida de fé. E não estou dizendo comunidade só a nível de igreja não, tá? É em nível de casa também. Porque não é fácil sermos crentes dentro de casa. É ou não é? Ali nós nos despimos da preocupação, do cuidado. Ali nós somos quem nós somos.
E é muito difícil para as pessoas, às vezes, conviver conosco como nós somos, não é mesmo? Fico pensando na Luana, coitada da Luana, não deve ser fácil para ela, não é mesmo? E tal. E aí o que precisa? O Gustavo precisa procurar graça todo dia, para que ele se torne mais palatável, para que a sua presença seja mais agradável, para que ele possa ser transformado todos os dias. Porque a vida em comunidade é uma vida que só pode ser vivida com disposição, com alegria, se for por meio da fé. Porque se nós não crescemos na fé, nós nos tornamos aqueles velhos ranheta, aqueles velhos complicados, cada dia pior, cada dia mais cheio de coisa, cada dia cheio de mania. Isso vai tornando o casamento mais difícil. Nós cada dia mais senhores de nós mesmos. E isso vai tornando o relacionamento cada vez mais difícil. A fé produz em nós a suportabilidade, a amabilidade, produz em nós a tranquilidade, a serenidade. Porque nós estamos sendo transformados todos os dias. É ou não é? É isso? É isso. Eu creio, então eu sou salvo. Eu continuo crendo e eu vejo a minha salvação ser desenvolvida. Porque eu era um no ano de 83, eu sou outro no ano de hoje. Eu continuo crendo e eu vejo uma obra de santificação acontecendo na minha vida. Eu continuo crendo e recebo dons para servir ao Rei, para ministrar diante do altar, para servir pessoas. Eu continuo crendo e tenho vitória sobre o pecado. Porque as vitórias que eu tenho sobre o pecado, não é porque eu resolvi que não vou pecar mais. Não é porque agora eu tenho uma força para não pecar mais. Sabe por quê? Porque não depende de mim. Eu creio que Ele me libertou do domínio do pecado. Eu creio que Ele me fará um vencedor sobre o pecado. E é a minha fé nele que me dá vitória todos os dias sobre o pecado. Quanto mais eu creio no sacrifício de Cristo, mais Ele me aperfeiçoa para viver bem esta caminhada. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Diga comigo assim, a morte espiritual não acontece quando você sai da igreja ou quando você volta para o mundo. Ela acontece quando a cruz de Cristo perde a importância na sua vida. Pastor, fulano desviou. Já estava desviado, ó. Ninguém está aqui num culto extraordinário como esse e amanhã está no mundo. Ninguém está vivendo o seu melhor da sua espiritualidade, participa de um louvor como esse, e amanhã está nas drogas. Nós não morremos espiritualmente quando nós saímos da igreja. Nós não morremos espiritualmente quando nós caímos em pecado. Nós morremos espiritualmente quando a cruz de Cristo perde importância na nossa vida. Quando nós passamos dias sem nos lembrar do sacrifício. Irmãos, todas as noites, quando eu deito, eu levo a minha imagem ao Calvário. Para mim, é como se Cristo tivesse sido acabado de morrer por mim. Eu ainda o vejo todo ensanguentado. Eu ainda vejo o chão todo marcado pelo sangue. E eu digo, foi por isto, foi aí que a minha vida se tornou uma nova vida. Este é o presente de Deus para a minha caminhada. E todas as vezes que eu vou à cruz, todas as vezes que eu remeto aquela imagem, todas as vezes que eu me encontro com Ele na cruz, eu estou valorizando a obra que foi feita por mim na cruz do Calvário. A cruz faz parte da minha vida. Se vocês entrar dentro do meu escritório, você vai ver que lá tem um quadro, né, do Calvário, desenhado lá, a crucificação, as 3 cruzes, as pessoas no Calvário. O Calvário faz parte da minha vida. O Calvário faz parte da minha história. Existem 2 homens na minha vida, antes do Calvário e depois do Calvário. O Calvário foi o determinador para mudar a minha vida. Então eu não posso me esquecer desse Calvário. Eu não posso tirar a imagem daquele homem de pendurado na cruz da minha mente. E quando eu começo a fracassar, quando eu começo a ter alguns problemas, quando eu começo a ter um momento de vacilo, o que eu faço? Eu crio a imagem da cruz na minha mente e diz, foi lá que ele venceu todas as coisas para fazer de mim um filho do Altíssimo Deus onipotente, onipresente e onisciente. É Ele que eu sirvo pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Quando a cruz perde relevância, quando a cruz sai da sua vida, quando a cruz deixa de ser o centro da sua vida, você morre espiritualmente. É isto que o Senhor fala com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz, porém, tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho usado muito a nova tradução da linguagem de hoje, e especialmente esse texto, fala algo para mim muito especial nessa tradução que eu vou ler. Presta atenção. Ele diz assim, porém, tenho
uma coisa contra vocês. Os meninos, por gentileza, coloca para mim aí na transparência, Apocalipse 2, 4 e 5, tá? Olha o que está escrito lá. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora, vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que eles não amam mais. É isso que está dizendo? Não me amam mais? Não me amam mais como? No princípio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama Jesus hoje como você amava naquele dia em que ele entrou na sua vida? Quando você teve uma experiência de transformação? Meu irmão, eu sirvo ao Senhor há muitos anos. Sei que a Ivete está assistindo agora em casa, porque a família é toda ligada aí. E essa família é uma das famílias que está comigo aí há esses 38 anos de caminhada. Então, quando eu digo algumas coisas para vocês, eu posso dizer com algumas pessoas que estão acompanhando nessa história. A minha vida nesses 38 anos foi sempre uma vida de graça, de revelação, de subida, sem nunca voltar atrás, sem nunca descer degraus, sempre caminhando. Sabe por quê? Porque para mim, a Semana Santa de 83 está viva dentro de mim até agora. Ele diz, olha que essa tradução para mim é muito interessante. Eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Às vezes, a gente é muito impactado quando Jesus entra na vida da gente. Mas as coisas vão ficando tão boas, as coisas vão ficando tão maravilhosas, que a gente passa a se desfrutar das belezas, dos encantos da terra. E a gente esquece que Ele fez tudo para nós. Não por esta terra, mas por uma terra extraordinária que ainda está por vir. E muitos de nós ficamos nessa caminhada. Nesses 30 e tantos anos de idade, né? Eu sou muito grato a Deus por esse tempo, tenho servido na mesma igreja nesses 38 anos. Porque estou falando para as mesmas pessoas nesses anos todos. Como é bom ver que pessoas estão caminhando, pessoas estão progredindo. Juninho, né? Nasceu aqui. Quando vejo ministrando aqui com graça. Sara, quantos anos conheço, né? Outros mais que já têm essa alegria, Dalvani, né, que lembro desde quando eu era diretor regional de jovens, há quanto tempo nós conhecemos, e eu vejo Deus trazendo, é isso, você precisa entender uma coisa, não dá para você ter um nível de amor a Deus há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e ter um outro nível agora, não é isso que agrada. Ele está dizendo, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês agora não estão me amando, como vocês me amavam intensamente há tantos anos atrás. Isso para mim, na realidade, é inaceitável. Eu espero que esta palavra de hoje, que te chama a viver uma vida de fé do começo ao fim, lhe traga vivamente a necessidade de revigorar em ti a alegria da sua salvação, a disposição de que Ele mudou a sua vida, de que Ele ainda tem coisa extraordinária para fazer na sua vida, que talvez não está fazendo porque você deu uma paradinha, mas Ele diz para você, olha, se prepare, porque grandes coisas ainda se fará através de ti. Porque muitos homens na Bíblia foram usados depois de 50, de 60, de 70 anos de idade. Então você ainda não chegou no tempo de Deus. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos. E ele tenta fugir daquilo de uma forma tão clara, porque ele via que não havia nele mais capacidade de começar algo aos 80 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando a nossa fé é revigorada, a gente começa algo todos os dias na convicção de que Ele nos levará a uma vida de vitórias. E ele continua dizendo, vocês não me amam agora como amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Algumas traduções lembram de onde caíram. Eu gosto dessa tradução porque ele muda o enfoque. O foco aqui é outro. Ele está dizendo, lembrem do quanto vocês caíram no amor. Ele está falando na descida do nível espiritual do amor que eles tinham. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio, porque isso agrada a Deus. E ele continua dizendo, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do vosso lugar, passarei a outro. Você ama Ele hoje como você amava nos dias em que você experimentou a salvação? Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Quando a morte de Cristo se torna um evento do passado em sua vida, você está morrendo espiritualmente. Você está morto espiritualmente. Apesar de estar frequentando uma igreja evangélica. Se a cruz não te apaixona mais, se a cruz não te emociona,
Se você consegue ler aquele momento de sacrifício de Cristo, ler ali o Calvário, a via dolorosa, você lê e aquilo não te emociona, e você não chora mais, significa que você já não está bem espiritualmente mais. A cruz precisa ser revigorada a cada dia. E bom seria que você lesse a história da crucificação de Cristo, pelo menos uma vez por semana, para que aquilo ficasse latente na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu e você não precisamos da cruz apenas para ser salvo. Eu e você precisamos da cruz para viver nela. Há muitas pessoas que foram à cruz para serem salvos. Mas a cruz não é o lugar de ir para ser salvo. A cruz é o lugar de se viver. Quem vai à cruz para ser salvo e não vive nela, na nossa convicção wesleyana, perde a sua salvação. Vai se enfraquecendo, vai se esfriando. O amor vai se tornando cada dia menos consistente, como diz aqui. Até que chega um ponto que aquilo não tem mais relevância. E o que ele faz lá em Hebreus, ele diz: experimentaram de tudo que é sagrado, largou tudo e voltou para o mundo. Como uma porca lavada que volta à lama, um cachorro que volta ao vômito. Será que é isso que nós queremos? Não. O que ele nos traz é um princípio continuado de fé. Fé do começo ao fim. A fé que tenho no dia em que Jesus entrou no meu coração, eu tenho no dia em que os meus olhos se fecham. De uma forma crescente, em um nível de revelação crescente. De forma em que eu possa me tornar um instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus nessa geração. Então entenda isso, você não precisa apenas da cruz para ser salvo. Você precisa viver na cruz. Não há vida fora da cruz. Não há esperança senão na obra consumada da cruz. Não há alegria verdadeira senão na cruz. Você pode ter algum tipo de alegria momentânea, mas a alegria da vida está na cruz. A fé consiste nesta sintonia, e é isso que Paulo está dizendo, da alma com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A fé e o Evangelho se encontram, e quando os dois se encontram, produz uma nova vida na vida do homem. É esta sintonia, como a sintonia de um rádio, que você afina, que você vai rodando aquela bolinha, até que você ouça bem. Isto você precisa procurar na sua vida, uma sintonia entre o homem e Deus. É o Senhor quem lhe dará esta nova natureza, através dessa sintonia. Quando você estiver sintonizado em Deus através de Cristo, o que Ele vai fazer? Ele vai produzir a mudança da sua natureza. Ele vai te dar um novo paladar. Ele vai te dar um novo estilo de vida. E você viverá uma vida de estilo de vida vitoriosa sobre o pecado. Ao invés de eu ficar lutando contra o pecado, eu vou para a cruz. Porque quem me dá a vitória é Ele, não sou eu. Quem me dá a graça de crescer é Ele. O homem se torna justo não por meio de uma disciplina moral ou espiritual, ou por uma obediência a um código, a uma lei de conduta, ou próprios 10 mandamentos, mas ele se torna uma nova criatura e ele passa agora a ser um homem disciplinado, porque o Espírito de Deus opera nele a transformação, quando o Evangelho e a fé se encontram. O Evangelho, que é Cristo, e a fé que Deus colocou no coração do homem se encontra para uma transformação. Um regenerado perde o prazer pelo pecado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ainda mais novo, gostava de ver alguns programas humorísticos de TV. À medida que Deus vai trazendo uma transformação na vida da gente, a gente passa a ter ojeriza dessas coisas. Eu lembro que ainda, novo convertido, eu às vezes ainda falava algumas coisas que não devia falar. Às vezes cometia alguns atos que não deveria cometer, alguns pecados que não devia fazer. Mas à medida em que eu vou passando por esse processo de transformação, que é o Evangelho que se encontra com a minha fé, e ele vai produzir uma mudança na minha vida, há uma mudança no meu paladar. E aquilo que me dava prazer, agora não me dá mais prazer. Não me traz mais alegria. Não é eu que resolvi não ter aquilo. Eu apenas resolvi ir para a cruz. E o que ele faz? Ele muda a minha vida. Ele muda o meu paladar. Ele me faz uma nova criatura. É isto que torna a vida de um convertido leve e agradável de ser vivida. É isto que nos leva a caminhar com tranquilidade. Eu não tenho que viver lutando contra o pecado. Eu simplesmente estou morto para o pecado.
É isso que o Evangelho da Graça proclama. E é isso que a maioria das pessoas que não receberam a revelação da graça não compreendem. Porque eles acham que nós temos que nos submeter, que nós temos que obedecer, e que quando nós obedecemos, algo vai acontecer. Eu digo, quando você crê, quando você permitir que a fé te impregne, Ele fará tudo na sua vida. É o que nós chamamos de uma transformação metafísica, que é a mudança da minha natureza para a natureza de Cristo. Ele coloca em nós a natureza de Cristo. Quando cremos em Cristo, em sua obra, somos mudados metafisicamente. Passamos literalmente a participar da natureza de Deus. E é isso que nos faz ter ojeriza ao pecado. Por que nós abandonamos o pecado? Porque essa nova natureza que é agora divina, que é colocada metafisicamente em nós, que é a mudança da substância, nos faz desejar outras coisas. Mas por que muitos crentes não têm experimentado isso na vida? Porque, infelizmente, muitos crentes são ensinados que ele tem que crer para ser salvo. Mas depois que ele é ser salvo, agora o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar um preço, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer algo, ele tem que correr atrás, ele tem que lutar contra o pecado com as suas próprias forças, ele tem que renunciar a algo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso tudo vai acontecer. Mas não pela sua força. Pela graça da nova natureza que Deus vai colocar em ti. Para quem recebe uma natureza de Cristo, fica fácil vencer todos os pecados. Quem sabe você que está me ouvindo, seja aqui ou seja em casa, vem lutando há tanto tempo com alguns pecados que você não consegue. Por que você não tem conseguido? Porque você tem crido que isso é uma obrigação sua, que é algo que você vai fazer com as suas forças, que é algo que você vai conseguir com seu empenho. E aí quando você peca, ao invés de você voltar para a cruz e dizer assim, eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade para isso. Se não for o sacrifício de Cristo, se não for a obra de Cristo, se não for o Senhor me transformando, Senhor, eu vou estar perdido. Se o Senhor não me der uma nova natureza, eu não vou conseguir. Se você não voltar para a cruz todas as vezes e confiar que a cruz vai concluir na sua vida a obra, você vai viver uma vida de crente fracassado. O que você precisa experimentar é essa mudança metafísica, essa nova vida que agora é vivida integralmente pela fé. O justo viverá pelo esforço, pela obediência, pelo o preço, pela fé. É assim que o justo vive. Vejamos bem, o justo não vive por nada mais, senão a fé. Não é obediência, não é fé e obediência. Pastor, então nós não temos que obedecer? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós obedecemos porque a nossa natureza foi mudada, não é porque nós nos empenhamos para obedecer. Meus meninos, às vezes, tentam me obedecer, consegue? Meu Deus e meu pai, meu filho, você vai ter filho, você vai ver o que eu estou dizendo para você. É algo que não tem explicação. Você fala 695 mil vezes. Por que eles não conseguem? Porque obedecer está além das forças deles. Como está além das nossas forças. Está além da minha natureza humana. Mas quando Deus planta em mim uma nova natureza, não é mais a questão da obediência, é a questão da natureza. Agora eu tenho a natureza dele. E eu passo a viver do jeito que Ele quer que eu viva. Sem eu ter que fazer esforço nenhum. Sem ter que ser aquela luta. O justo viverá não de boas obras. Não porque faz coisas boas. Presta bem atenção, você que está em casa. O justo não viverá de boas obras. Porque presta bem atenção numa coisa. Ainda que nós façamos toda boa obra que nós podemos fazer, sejam sinceros comigo. Bem sincero, não responda não, para você não passar vergonha aqui. No final do dia, você faz mais boas obras ou mais más obras? Por mais que nós nos esforçamos, sempre no final do dia, a gente fecha o caixa negativo. Então não vem com esta de fazer boas obras, de achar que você vai agradar a Deus pelas suas obras. Porque se você fizer um cálculo matemático no final do dia, você pode ter feito 10 boas obras, mas as más obras terão sido pelo menos umas 300. Você pensou que não devia ter pensado, falou que não devia ter falado, agiu como não devia ter agido, foi onde não devia ter visto, viu que não devia ter visto. Então, a boa obra nunca será maior do que as más obras que nós fazemos. Então não é pelas obras que nós vivemos. Para piorar a situação, principalmente os espíritas,
que adoram fazer boas obras, porque eles entendem que a salvação deles está condicionada às boas obras. Sabe qual é o problema das obras? É que você pode fazer uma boa obra durante o dia. De repente, você está andando pela rua e você vê uma pessoa muito necessitada, que precisa de uma ajuda. E o que faz? Você leva aquela pessoa ao supermercado, faz uma compra legal para ela, dá um dinheiro para ela, e você volta para casa bem, não é isso? É ou não é? Aí no que você está voltando, você dá uma fechada violenta num motoqueiro que está tentando ganhar a vida em cima daquela moto. O cara te xinga, o que você faz? Você xinga ele também. Aí eu lhe pergunto uma coisa: aquela boa obra que você fez com aquele cara necessitado tem o poder de desfazer a má obra que você fez com o motoqueiro? Não. Então, iludido, você que acha que é possível agradar a Deus quando você faz uma esmolinha, quando você ajuda alguém, você pode ser muito bom para alguém, mas você sempre prejudica alguém no decorrer de um dia. E a sua boa obra não tem o poder de apagar a sua má obra. O que apaga a sua má obra? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quando ele diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. O justo também não viverá por meio de religiosidade, porque a religiosidade não tem o poder de transformar as pessoas. Quantas pessoas que eu conheço que são profundamente religiosas, mas são terríveis na língua, são terríveis na fala, são agressivas, o caráter deturpado. A vida é prometida para aqueles que escolheram viver confiados na obra de Cristo, não nas suas obras, não em você mesmo. E é o amor à cruz, o amor àquela obra que nos leva a estar na cruz todos os dias. Só a fé agrada a Deus. Você não precisa fazer nada mais para agradar a Deus, senão crer no presente que Ele te deu. E qual é o presente? Jesus Cristo, o seu Filho, pregado na cruz do Calvário. Quando cremos em Jesus, conforme as Escrituras dizem, o que acontece em nós? Um rio de água viva flui do nosso interior. Foi Jesus quem diz isso, foi ou não foi? Vocês conseguem entender o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Porque o ministério de Jesus foi vivido numa região muito árida, de pouca água, só o Jordão. O resto era sequidão, deserto. Mas ao redor do Jordão, às margens do Jordão, havia vida. Porque aonde há água, há vida, há prosperidade. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele terá a vida como a vida que é vivida às margens de um rio, com provisão, com água fresca, com capacidade de prosperidade. Ele está dizendo o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, experimentará o melhor dessa terra, porque o que tem de bom é a terra com água. Você pode ter uma grande fazenda, se ela não tem água, ela não tem valor nenhum, porque o que dá valor à terra é a água. Você pode ser uma boa terra, você pode ser uma boa pessoa, um bom religioso, alguém de um bom caráter, mas se a água da vida não passar por ti, não haverá vida, será um deserto, areia, sequidão, porque a vida vem pela água que flui do trono de Deus, passando por todos nós. E a fé nesta água que nos dá a capacidade de viver cada dia em prosperidade, em alegria, em felicidade, e ver outros bebendo daquela água. Os animais vêm beber daquela água, as pessoas vêm se servir daquela água, e é isso que ele está dizendo: um rio de água vida fluirá através de ti, e muitas pessoas usarão essa água para serem abençoadas. É por isso que nós precisamos de um processo de transformação contínua, porque muitas pessoas beberão das nossas águas. É por isso que nós precisamos da cruz constantemente, porque muitas pessoas virão à cruz aonde nós estamos. As pessoas não podem chegar até onde nós estamos e não nos encontrar na cruz, porque só a cruz tem o poder de mudar a vida delas. De repente, você está vivendo um momento de prosperidade, de muita alegria, de provisão, e você faz uma festa na sua casa, e você convida alguém, e a pessoa vai naquela festa, e ela chega num lugar, ela encontra um lugar de muita fartura, de boa bebida, de boa comida, mas ela volta para trás vazia, porque você não está na cruz. Quando você está vivendo a cruz,
A tua casa pode ter pão e água, pão e vinho, pão e... aqui não vamos falar pão, arroz e feijão. Alguém que senta na mesa para poder comer aquele arroz com feijão contigo, volta para casa. Maravilhado. Porque a vida foi comunicada. Porque você está onde? Na cruz. É a cruz que determina o nível de vida que nós temos. O momento que nós estamos passando é desafiador. Nunca fomos tão desafiados a viver por fé como nós estamos sendo desafiados nesses dias. Nunca. Nunca. Se você me pedisse para poder pintar uma imagem, desenhar um quadro sobre a nossa situação deste momento, eu desenharia um quadro de um barco em alto mar, lotado de gente. Com mais gente do que a sua capacidade. E ondas fortíssimas que sacodem esse barco para tudo enquanto é lado. Que de vez em quando você vê caixas se desprendendo daquele barco e caindo no mar. As velas se envergam quase que a ponto de quebrar. Você olha e diz assim, vai perecer todos. Talvez essa seja a melhor ilustração. Um barco no meio de um mar revolto, que é sacudido pelas ondas por um lado e por outro. E muitos talvez estejam vivendo esse sentimento. Para você, que nesse tempo tem vivido a realidade de um mar revolto, dentro de um barco, eu tenho uma única palavra para dizer para você. O justo viverá pela fé. Fé do começo ao fim. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar até lá. E como Paulo, eu ouso dizer para você nessa noite, ninguém se perderá neste naufrágio. O barco pode ser quebrado, a carga pode ser perdida, os alimentos podem ir embora, mas nenhuma alma morrerá. Eu estou declarando que dos meus ninguém se perderá. O mar pode ser revolto como for, ninguém morrerá, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? É assim que eu creio, e é assim que eu tenho vivido. Fé do começo ao fim. Vamos ficar de pé? Eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu não sei aonde Deus vai te levar nos próximos dias, mas a palavra que eu tenho para ti nessa noite é, você tenha fé. Fé do começo ao fim. Olhe para a cruz, creia na cruz, confie na cruz, porque nada te faltará. Nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma te alcançará. Aos anjos do Senhor será dada uma ordem a teu respeito, e eles te guardarão, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele te sustentará nas tuas mãos, Ele te guardará nas tuas mãos, para que você possa passar livre, por meio a todas as adversidades. Olhe para a cruz, fixe na cruz, caminhe na cruz, e você verá o livramento de Deus para ti, a cada dia. Bondoso Deus, amado, gracioso, glorioso e Pai de todas as misericórdias, aquele que entregou o Filho para morrer em meu lugar na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado desde a hora em que foi preso até o momento do último suspiro, e ele foi derramado por minha causa. Desde o momento em que foi colocado sobre ele aquela coroa de espinho, e o sangue começou a ser derramado naquela via dolorosa, e ela foi sendo marcada com o sangue que escrevia a nossa nova história, até que ele chega no Calvário, e ali o seu sangue foi derramado, todo o sangue que estava no seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés, se derramou para que eu pudesse ter vida. E é a convicção neste sangue, é a convicção nesta cruz, nesta obra, é a minha alegria pelo que foi feito na cruz por nós, que me mantém agora confiante de que o Senhor está conosco durante toda a nossa caminhada. É esta confiança que me leva a crer que o Senhor nos fará ver grandes coisas nos próximos dias, Senhor. Que o Senhor já nos deu autoridade para desfazer toda a obra de Satanás,
para tirar os demônios de circulação, para neutralizar o problema da enfermidade e da doença, e para ver uma sociedade que será alcançada pela graça transformadora do Evangelho, o poder de Deus para transformar o homem que crê. Senhor, assim como nós cremos um dia, assim como a nossa fé foi robustamente fortalecida no dia da convicção, no dia em que confessamos nosso pecado, que esta fé esteja sendo enlarguecida a cada dia, que nós venhamos crescendo no conhecimento da graça, na revelação do Teu poder, no amor pela obra de Cristo, para que nós possamos nos completar esta carreira em meio à revelação do Teu poder e da Tua graça. Senhor, eu declaro sobre este povo que aqui está, sobre aqueles que estão em casa, eu declaro sobre aqueles que estão nos vendo, Senhor, uma unção salvadora, transformadora, uma unção tranquilizadora, para que eles possam crer em um Deus poderoso, que não poupou o Seu Filho, antes por Ele nos deu todas as demais coisas que nós temos precisado. Eu coloco agora o coração deste homem e desta mulher nas Tuas mãos. Eu declaro fortalecido na fé, na confiança, na esperança de um tempo revigoroso, de um tempo vivo, de um tempo de uma viva esperança, para a glória de Deus Pai.